lá. Hoje o nosso presidente é a autoridade máxima. Ele trouxe alguns decretos e muitas pessoas entraram para, cancelar o decreto. Eu sei que tem meios legais para poder fazer isso, mas o que está acontecendo é algo preocupante, porque está tentando quebrar a autoridade do nosso presidente. Então, eu quero deixar simplesmente aqui o princípio, para que nós possamos ter esse entendimento. Eu, como pastor, eu tenho que orar aqui por todas as autoridades. Eu tenho que orar pelo meu prefeito, pelo meu governador do estado da Bahia, pelos deputados, vereadores, pelos senadores, e pelo meu presidente da República e todas as pessoas que compõem o primeiro escalão, o segundo escalão, o terceiro escalão, ok. Orar para que Deus abençoe a nossa nação, abençoe o nosso estado, abençoe a nossa cidade. Esse é meu dever, porque eu estou sujeito, eu estou debaixo de autoridade. Quando o prefeito da cidade baixou aqui um decreto, a gente tem que obedecer. O governador baixou um decreto, a gente tem que obedecer. O presidente baixou um decreto, nós temos que obedecer. Então, nós que estamos debaixo, nós temos que nos submeter. Agora, o presidente que está acima de todos, baixou o decreto, as pessoas não querem obedecer. Aonde é que o senhor quer chegar, pastor? É isso aqui que eu quero trazer nessa noite para nós compartilharmos. Por quê? Porque nós temos que respeitar, nós temos que honrar as nossas autoridades. E tem gente que está em posição de autoridade e não está se submetendo e nem está honrando. Vamos para a Bíblia. O apóstolo Paulo, que foi que escreveu isso aqui, ele chegou para uma autoridade judaica, que foi o sumo sacerdote, e ele foi e chamou o sumo sacerdote de parede branqueada. Imagine uma pessoa que é uma autoridade ser agredido com palavra de calúnia, sei lá, parede branqueada. O que você entende? Não é coisa boa. Depois, quando ele soube que esse sumo sacerdote tinha essa posição e era autoridade sobre o seu povo, ele foi lá e se retratou. Ele foi lá e se redimiu, pediu perdão e se retratou publicamente. Isso é, queridos, a gente conhecer o princípio da palavra e temer a Deus, porque quem não se submete ao princípio da palavra não teme a Deus. Mas você pode ter certeza absoluta que a palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus vai trazer consequências que podem ser irreparáveis. Quem é que vai sofrer essas consequências, pastor? Aqueles que estão burlando a palavra, que estão batendo de frente com a palavra, se rebelando à palavra, quando se rebela contra a autoridade. E isso não é eu, nem ninguém, nem o presidente que vai trazer essa consequência. É a própria palavra de Deus que traz a consequência, porque Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aqui se aplica, eu estou dando um exemplo aqui das autoridades hoje, o qual nós estamos vivendo este momento, ok? Mas isso se aplica em todos os segmentos da sociedade. Dentro de casa, na família, os pais são autoridades. Dentro da escola, os professores são autoridade diante dos alunos. No campo de relacionamento de empregos, patrão e empregado, patrão é autoridade. Dentro da igreja, o pastor é autoridade. Então, isso se aplica em todos os segmentos da sociedade. Essa palavra se cumpre. E tem muita gente brincando e não respeitando a palavra de Deus. Hoje Deus está trazendo juízo sobre a humanidade, porque as pessoas perderam o temor. Você pode até tocar na santidade de Deus, pode até tocar na deidade de Deus, mas se você tocar na autoridade de Deus, vem chumbo grosso. Vamos falar isso com mais alguns detalhes aqui com o pastor Luiz Cláudio. Só fiz dar uma introdução aqui e o negócio já esquentou. E aí, pastor Luiz Cláudio, fala um pouquinho aí.
Queridos, graça e paz. Pastor, muito obrigado pelo convite. Também agradeço à igreja pela confiança. O assunto, ele é necessário, é importante. Falar de autoridade é falar de algo que requer muita responsabilidade. Esse texto que o senhor sabiamente escolheu para a nossa reflexão, ele nos traz algo interessante, né? Paulo está escrevendo uma carta a uma igreja que ele não conhecia, ele não fundara essa igreja, mas é uma das cartas mais teológicas, mais profundas que Paulo escreveu, a carta aos Romanos. E nesse capítulo 13, Paulo interrompe um assunto no capítulo 12, do capítulo 1 ao capítulo 8, ele vai trabalhar a questão da justificação, da santificação, da reconciliação. No capítulo 9, ele fala, 9, 10 e 11, sobre o papel de Israel. E no capítulo 12, ele vai para questões práticas. E no 13, ele vai interromper a questão da vida da igreja para falar sobre autoridade. Queridos, Paulo vai usar aqui nesse texto 4 palavras para designar, para qualificar a autoridade. Primeiro, o que é autoridade? É aquele que tem poder de decisão. Exousia, autoridade é usada em vários sentidos no Novo Testamento. Jesus, ele deu à igreja a exousia, a autoridade para expulsar demônios. Então, existem níveis de autoridade. Por exemplo, os demônios obedecem ao nome de Jesus, à autoridade do nome de Jesus, e não a do homem, do líder religioso. A igreja está debaixo da égide da autoridade de Jesus Cristo. O próprio Filho de Deus se colocou temporariamente debaixo da autoridade do Pai aqui na terra, se submeteu como homem. Na vida conjugal existem níveis de autoridade, de submissão. Nós, pastores, estamos debaixo da autoridade de Deus aqui na terra. E da autoridade também, enquanto elas estiverem no centro da vontade de Deus, da autoridade civis. Mas você falou aqui, por exemplo, nós aqui da igreja, porque não dá para, em poucas palavras, trazer aqui um detalhamento para haver um entendimento melhor. Por exemplo, vamos colocar aqui dentro da igreja, né, a maior autoridade, que é uma autoridade absoluta, é a autoridade divina, né? A autoridade de Deus. Deus constitui, vamos supor aqui, na Igreja Batista Lírio dos Vales, constituiu ao pastor Rogério Dantas, né, a autoridade máxima dentro do ministério. É o pastor presidente da igreja, o pastor presidente do ministério. Então, se Deus constitui outros pastores também com autoridade. Só que existe uma hierarquia, né? Porque o princípio de Deus é um princípio vertical, teológico, né? Ele vem de cima para baixo. Deus, né? Ele vem dentro de uma hierarquia. Okay? Assim como no exército, a gente pega esse modelo aqui, um modelo que mais parece, né, de forma muito adequada, né, de entendimento, você vai ver. Né, você vê, por exemplo, nós temos hoje um ministro, que é a autoridade maior dentro do Exército, ministro. Depois temos um general. Abaixo do general, nós temos o coronel. Aí vem tem almirante, major. Aí a gente já mistura um pouquinho aqui, porque tem os 3 poderes, né? Aeronáutica, Marinha e Exército. Mas aí você vai, né? Aí tem o major, né? Coronel, major, capitão, soldado, sargento, soldado, cabo, não é isso? Mais ou menos assim. Então você vê que existe uma hierarquia, né? E um cabo não pode passar por cima da autoridade
de um soldado. O soldado não pode passar por cima da autoridade de um sargento. Não, somente um, pastor, me permita. Na verdade, é o seguinte, a igreja, ela é vista também, Paulo vai comparar a igreja a um exército, né? Vai usar a figura, a simbologia do servo de Deus, inclusive dos líderes, né? Como combatentes. Lá em Timóteo, ele vai falar que combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Então, Paulo vai nos tratar como soldados alistados para uma guerra. Então, a igreja, ela é vista também como um quartel, né? E isso é importante porque, na verdade, quando as pessoas não podem dizer, pastor, que se submetem a Deus, quando não se submetem, primeiro, uns aos outros, e quando não se submetem à autoridade constituída por Deus. Delegada. Deus chamou. Interessante, pastor, que esse assunto que eu estou tratando aqui aconteceu lá em Corinto. Logo que Paulo escreve as duas cartas, um outro escritor chamado Clemente de Roma, ele vai escrever também aos coríntios, ele vai escrever também mais uma carta, tem outra até que é espúria, mas teve uma que ele escreveu que os historiadores entendem que foi verídica, né, que é autêntica, para corrigir na igreja uma insubordinação em relação ao presbítero, ao pastor. Ou seja, Clemente escreve, diz, olha, se submeta ao presbítero. E aí, o que aconteceu? Corinto é uma igreja que ela tinha uma tendência à divisão. Um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E tem gente que dizia assim, não sou de ninguém, eu sou de Cristo. E não queria se submeter à autoridade que Cristo instituiu em Mateus 18. Né? Ele disse, olha, sobre vocês vou edificar a minha igreja. Então, assim, Jesus, ele deu autoridade a líderes para que esses líderes apacentem. Ele chama Pedro e diz, Pedro, apacenta a minha igreja. Você é autoridade. Só pode apacentar quem é autoridade. Então, quem é chamado por Deus. Então, a partir do momento que a pessoa resiste a um conselho bíblico, cristocêntrico, coerente com a palavra, ele não está resistindo ao Senhor, não, está resistindo a Deus. A ordenação. Porque, na verdade, a autoridade é uma roupagem. Né? O homem, ele é pessoa física. Quando ele recebe uma autoridade, ele se torna pessoa jurídica. Ele recebe uma roupagem de uma organização, o qual ele passa a representar. Então, quando a pessoa se levanta contra essa autoridade, pessoa jurídica, ela está se levantando contra a própria organização a qual ela representa. Então, por exemplo, dentro da igreja, só para concluir isso aqui. Então, o pastor Rogério, autoridade maior. Temos outros pastores aqui dentro da igreja. Se um pastor se insubordinar, se levantar contra a autoridade do pastor Rogério, está se levantando contra a autoridade do próprio Deus. Né? Nenhuma autoridade ela é corrigida de baixo para cima. Preste bastante atenção. Toda autoridade ela é